Oi, pessoal. Continuando a excelente discussão sobre semiologia da sensibilidade, gostaria de convidar agora o Dr. Marcos Sefio, médico formado pela Faculdade Evangélica do Paraná, com residência em Clínica Médica e Neurologia pela Universidade Federal do Paraná e atual professor da Faculdade Mackenzie Evangélica, para palestrar sobre o manejo de neuropatias periféricas. Seja bem-vindo, doutor, e uma ótima palestra. Obrigado. Eu, primeiramente, quero parabenizar e agradecer o convite tão honroso, né, no meio de vocês. Eu queria começar essa exposição trazendo algumas palavras de Goethe, onde ele diz que não basta saber, né, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso agir. Dentro desse contexto, a busca pela informação do doente é fundamental na construção do raciocínio fisiopatológico e, com isso, para a melhor definição da estratégia terapêutica. Então, aqui o que me cabe é tentar conversar com vocês sobre alguns aspectos do exame e alguns encaminhamentos em relação às doenças neuronais periféricas, ou chamadas de polineuropatia. Vou tossir um pouquinho, porque eu estou saindo de um Covid aqui, né? Começou dia 12, hoje nós estamos no dia 2, então eu estou praticamente em 20 e poucos dias aí pós início do quadro. Teve um momento no hospital, no Hospital Evangélico, em que 40%, 50% dos doentes estavam com um quadro pulmonar presente na ausculta e aí nessa história toda, depois de uma semana com uns pigarrinhos como esse aqui, eu acabei positivando para o Covid, mas estou indo bem. Então, se eu tossindo, é isso aí. Muito bem, então, polineuropatias é um grupo de doenças ou de manifestações dos nervos periféricos à medida que se afastam do sistema nervoso central, então podendo desencadear manifestações que podem ser, então, sensitivas, podem ser motoras, podem ser autonômicas e podem ser mistas. Eu sempre costumo explicar para o paciente que está entrando em contato pela primeira vez com um fenômeno, então, periférico, né, uma neuropatia periférica, de que o sistema nervoso ele é o responsável pela captação de todas as informações que giram em torno de nós, através, então, de órgãos especiais, como a visão, o olfato, a audição, a gustação, ou através dos sensores e de verdadeiros radares que ficam na porção cutânea. Esses captadores, esses receptores, esses radares, trazem as informações pelos diferentes, então, sistemas sensitivos que aqui está colocado na lousa, ou se não através dos nervos periféricos, que vêm pelos nervos sensitivos, entram através da porção posterior, entram na medula e vão fazer conexão lá em cima no sistema nervoso central, fornecendo, então, os dados para que o encéfalo processe esses dados e emitindo, então, posteriormente, uma resposta motora que vem para a porção mais anterior da medula, e aí, então, vão se expressar ou exteriorizar através das raízes que vão formar os nervos, que têm conexão com a junção mioneural, e, portanto, vão fazer com que o músculo efetor vai fazer aquele movimento, que pode ser uma coisa bastante simples, né, como é o caso de um instrumento musical que é interpretado por alguém que tem esse dom, ou mesmo como eu estou fazendo agora, eu mando informação para que o meu pulmão, o diafragma e a musculatura diafragmática jogue o ar para fora e bate na corda vocal e com o posicionamento da minha língua forma os fonemas, e nesse caso aqui, então, um fonema latino, né, que seria o caso do português, né? Muito bem. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma disfunção de nervos periféricos que podem ser sensitivos, podem ser motores, podem ser mistos ou podem ser autonômicos. Como é que se estrutura o nervo? A projeção que vocês estão vendo aqui é a formatação do nervo, né, propriamente dito. Então, você tem aqui uma capa externa do nervo, que a gente chama de epineuro, que é essa porção que mais... Aqui, para mim, está a cor de rosa, mais ou menos assim, né? Então, ali está o epineuro. Aí, depois do epineuro, você tem, então, uma outra formatação, que seriam os fascículos, né? Os fascículos que são recobertos pelo perineuro, né? Pelo perineuro. E, se você projetar uma dessas manifestações ali
Opa, engasgou aqui. Nessas fibras, nesses fascículos, você vai ter, então, a formatação do endoneuro. Então, endoneuro, perineuro e epineuro aqui de fora. Aqui, novamente, a mesma representação que nós vimos na porção anterior, só chamando a atenção de que você tem, então, diferentes diâmetros dessas fibras, que podem ser diâmetros maiores, né, ou diâmetros menores. Diâmetros maiores ou diâmetros menores. Está fugindo aqui esse. Né? Então, perineuro, ele é muito sensível, esse computador aqui, então perineuro, epineuro e endoneuro, aqui expresso, com diferentes diâmetros. Esses diferentes diâmetros, né, eles são algumas vezes envolvidos por tecido conjuntivo. Aqui você pode ver, inclusive, que tem um vaso sanguíneo, uma veia, um vaso sanguíneo que ali está também permitindo que assim o aconteça. Esse diâmetro diferenciado das fibras permitem com que elas tenham características específicas. Então, você tem, por exemplo, uma fibra com diâmetro maior até as fibras com diâmetros menores, né? As fibras de diâmetro menor e as fibras de diâmetro maior. Aqui como está colocado. As fibras, então, são divididas em tipo A e C, né? As fibras do tipo A e C, as fibras do tipo A são divididas em fibras alfa, beta, gama, né, e o delta. As fibras A podem ser mielinizadas em tamanho grande e médio, e as fibras do tipo C são finas e amilínicas que conduzem impulsos de baixa velocidade. Então, está aqui, ó. Aqui, esta quarta coluna, ela possui a característica, vamos dizer assim, fisiológica, ou da condutibilidade, da velocidade com que você tem a condução nervosa, né? Por aqui, por exemplo, você pode entender por que algumas vezes você está na casa da tua amiga, ou na casa dos teus parentes, da tua avó, etc., está lá na cozinha, ela ainda mora no interior, né? E no interior existe algumas vezes um fogão a lenha, e você, sem querer, está conversando com eles, e de repente você percebe, encosta a tua mão em cima da chapa quente, ela automaticamente retira com um mecanismo de proteção, antes de você, inclusive, sentir a dor. Por que isso acontece? Porque a sensibilidade proprioceptiva e motora tem uma velocidade maior do que a dolorosa. Dito essas coisas sobre a fisiopatogenia das fibras, então, os tipos diferentes das fibras, só queria relembrar para vocês que aqui está projetado um segmento, né, do dendrito, e aqui o prolongamento do nervo. Lembrem-se que aqui existem os nódulos de Ranvier, né, em que e o estímulo ele é saltatório. Então ele é saltatório para aumentar essa velocidade, né? Como é que funciona isso? Isso funciona através do mecanismo de despolarização e repolarização com a entrada do sódio e a saída do potássio. Bem, dito isso também sobre a fisiopatogenia, ou a fisiologia do estímulo elétrico, nós precisamos só nos lembrarmos que o gânglio espinhal, quer dizer, a matriz, o núcleo sensitivo, ele fica no gânglio espinhal, né, que então traz as informações até a porção mais posterior, ela faz conexão com a anterior e aí pode vir a resposta. Lembre-se que nessa configuração existem vários neurotransmissores, onde algumas vezes, nesse caso é uma projeção da questão da dor, existem tive aqui um problema. Alô? Alô? Retornou já, doutor, pode continuar. Então, em relação às questões das dores, né, aqui as que foram colocadas. Bom,
Dito dessa forma, você pode ter, então, as polineuropatias, elas podem se manifestar, então, através do componente de alteração da sensibilidade positiva, quer dizer, o sujeito ele tem, então, uma sensação de alteração da captação ou do limiar da sensibilidade alterada, então ele sente algo diferente, sem haver estímulos, né? Como, por exemplo, aqui está projetado, isso pode ser, então, uma dor paroxística, uma queimação superficial, uma dor profunda, né? Você pode ter uma hiperalgesia, vamos dizer assim, com aspecto de coisa fria, né? Você pode ter aludínia mecânica, é uma situação em que você nem encosta no local, na pele do sujeito, do paciente, e ele praticamente já sente essa dor. Então, isso seriam manifestações positivas da sensibilidade alterada. E você pode ter manifestações negativas. Como assim negativas? Você existe, o sujeito perdeu a função de uma determinada dor, ele perdeu a capacidade desse sensor, desse radar, de obter a informação que é necessária na pele para que se possa prolongar isso. Bom, como é que eu avalio, como é que eu abordo, como é que eu chego no paciente que tem, então, uma manifestação neuropática? O fundamental, na nossa opinião, na avaliação de um paciente com neuropatia primeiramente, é um tripé. O primeiro tripé, o primeiro passo perna desse tripé é a anamnese. Então, é importante que a gente fique com um tempo, vamos dizer assim, tentando explorar se esse indivíduo tem fraqueza muscular, se ele tem cansaço, se ele tem cãibra, se ele tem algum fenômeno de queixa em relação à parte motora. Então, esse é um primeiro tripé. O segundo, se ele tem uma queimação, se ele tem uma perda da sensibilidade, ou ele tem uma alteração, uma parestesia, é uma alteração da interpretação da sensibilidade, né? Esse seria um segundo tripé. E o terceiro, se ele tem, de repente, alguma disfunção autonômica. Como assim? Ele tem por uma hiperidrose, por exemplo, áreas de seguro da pele, né? Ele tem palpitação, né? Alteração com diarreia ou constipação, e assim por diante. Então, essa é fundamental na construção do teu raciocínio clínico da anamnese. Depois, na hora de você examinar o paciente, você vai procurar se o reflexo, se há, então, alguma alteração objetiva. Por exemplo, se ele tem uma diminuição de força muscular, você vai classificar de 0 a 5. Se essa força muscular é diminuída mais proximal, como acontece nas miopatias, ou como é mais distal, como nas polineuropatias, né? Se você tem alteração de sensibilidade em luva ou em bota. Depois, não dito o exame neurológico e também a anamnese, você vai para a avaliação, então, neurofisiológica. Se você questiona se no exame clínico você está suspeitando um quadro de uma diminuição de força muscular, uma paresia, tem uma diminuição de sensibilidade, e também o reflexo está diminuindo, pode ter atrofia, então você quer saber, será que esse cara tem poliopatia só distal, ou ele também tem proximal? Será que tem componente sensitivo, motor, ou os dois estão iguais? Será que a lesão é axonal ou lesão é desvenenizante? Para esclarecer isso aqui, você vai, então, para o estudo neurofisiológico. Então, as principais queixas: queimação, né, disestesia, parestesias, que é o formigamento, né, ataxia sensitiva, o desequilíbrio, né, marcha em tandem, as fraquezas musculares, as plegias propriamente ditas, né, as alterações vegetativas ou desautonomias, né, a hiperidrose, a mudança de coloração das extremidades, alterações tróficas, a unha então quebrada, unhas irregulares, né, queda do cabelo, despelificação, né, e é importante, eu acho que você, quando vai examinar o paciente, é importante a gente ter essa ideia desses achados aqui. Quando você está na frente ou à frente de uma polineuropatia ou das neuropatias, das doenças neuroperiféricas, você pode classificar elas em diferentes tipos. Por exemplo, você pode ter uma polineuropatia classificada em relação a se ela tem uma lesão predominantemente axonal, né, como no caso do diabetes, ou ela é predominantemente desminimizante, como, por exemplo, no Guillain-Barré. Ela pode ser classificada também enquanto apresentação semiológica. Ela pode ser um quadro em que você tem uma diminuição de sensibilidade
em botas, em luva, né? Fraqueza mais distal, então você vai chamar, olha, tem vários nervos acometidos. Por exemplo, se você tem uma hipoestesia em luvas, então você vai ter o mediano cometido, o radial cometido e o ulnar cometido. Então, provavelmente isso aqui é uma polineuropatia. E lá embaixo o fibular e o tibial. Então isso são vários nervos. Agora você pode ter também somente o mediano aqui, né? Suponhamos que você tem de alguma forma o paciente que você vai atender tem grande capacidade de fazer crochê, tricô, movimentos manuais, e acaba fazendo um processo de desgaste aqui do punho, formando uma alteração e compressão do mediano. Então, você vai ter um síndrome de túnel do carpo, um síndrome de acometimento de uma mononeuropatia. E você pode ter um caso, como nós tivemos recentemente, um lavrador aqui na região de Guarapuava, aqui no Paraná. Ele tinha, então, 48 anos de idade, era um fazendeiro, né? Estava acostumado na sua labuta, e ele percebeu, de repente, que na hora que ele calçava a bota, agora estava uma cidade um pouco mais frio, ele estava sentindo uma hipoestesia na região lateral da perna esquerda. Bom, e aí ele, então, procurou um colega de Guarapuava, ele encaminhou para nós. Nós o examinamos, realmente havia uma hipoestesia no território fibular superficial à esquerda, mas ele estava com... Bom, só que é o seguinte, na hora de examinar, ele tinha um mediano aqui, um fibular mediano direito, um fibular esquerdo, e tinha um ulnar aqui do lado esquerdo também. Então, veja bem, ele tem, então, uma mononeuropatia aqui, uma mononeuropatia aqui, uma mononeuropatia aqui. Então, você tem várias mononeuropatias, então você vai chamar de mononeuropatia múltipla. Por que essa classificação semiológica é importante? Porque ela pode te ajudar na etiologia. No nosso meio aqui, pelo menos no Paraná, uma mononeuropatia múltipla, você tem que abrir o olho para afastar, então, MH, né, que é o mal de Hansen. Muito bem, você pode ter também uma classificação das neurites em função da sua apresentação, né? De repente, o seu José Inácio é um sujeito que mora aqui em Almirante Tamandaré, perto de Curitiba. Ele foi fazer a vacina da gripe e 3 semanas depois começou a perceber que começou a desenvolver uma fraqueza muscular, começou a ser progressiva, cada vez mais, né, a ponto de não conseguir mais andar. Fomos examinar, ele tinha uma fraqueza muscular ascendente, simétrica, com arreflexia, hipoestesia, arreflexia do patelar, do aquileu, e fizemos um diagnóstico, provavelmente, e começou também a mão a ficar fraca. Provavelmente esse paciente, então, teria uma polirradiculoneurite aguda, né, desminimizante. Então, uma evolução de 4 semanas, vamos chamar de um fenômeno agudo, né, uma polirradiculoneurite aguda. Se ela demorar de 4 semanas até umas 8, assim, 8, 10, você vai chamar de subaguda. E, no caso de mais crônica, você vai chamar, não, então esse cara tem uma lesão mais crônica. Você pode classificar também em relação aos aspectos semiológicos, onde ela pode ser predominantemente motora, como no caso a gente colocou antes, né, naquele paciente Almirante Tamandaré. Ela pode ser predominantemente sensitiva, como, por exemplo, um paciente de 65 anos de idade, um administrador de um dos hotéis de Foz do Iguaçu, que chegou para nós e queimava muito o pé direito, o pé esquerdo, a canela direita e a canela esquerda. Vamos examinar, ele tem uma hipoestesia e a reflexia patelar aquileu. Aí, na entrevista com ele, apareceu já de cara que ele gostava de experimentar as bebidas alcoólicas, os derivados que tinha no hotel. Então, ele era um alcoolista. Então, provavelmente nós estávamos na frente de uma polineuropatia alcoólica. Mas ela pode ter outras etiologias. A diabetes, que vem com a história, né? Ou mesmo com doenças, fenômenos autonômicos associados. Como é que a gente investiga uma neuropatia? A gente investiga, então, através da história clínica, através do exame clínico, sensitivo, motor, autonômico. E depois vai para alguns testes laboratoriais. Quais testes laboratoriais? Aqueles que podem te ajudar na elucidação da etiologia. Por exemplo, você pode ter um hemograma que pode te ajudar se há uma policitemia vera associada, se ele tem uma anemia profunda, que de repente pode vir, ou junto com uma situação pós, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Você pode ter no hemograma um VCM que está lá nas alturas, quer dizer, um 110, 120, ele está com problemas na vitamina D12. Você pode ter um processo inflamatório, alterando com VHS alto, né? Você pode ter alterações metabólicas, levando a proteína C reativa como indicador de
um indicador de um processo inflamatório, a glicemia, e outros aqui, né? Sempre na direção de tentar elucidar qualquer etiologia. Algumas vezes é por vasculite, algumas vezes é necessário as imagens para ver se não tem um síndrome paraneoplásica, se algumas vezes o doente começa a ter parestesias, disestesias posteriores à quimioterapia, né? Algumas vezes, então, a imagem é necessária, muitas vezes você acha uma polineuropatia, você vai investigar e tem lá uma neoplasia no pulmão ou no intestino. Muitas vezes, quando você está diante de um quadro com uma fraqueza muscular progressiva, ascendente, simétrica, você tem que estudar o líquor junto para afastar que esse paciente não tenha um processo inflamatório no líquor associado, né? Por exemplo, doença do Lyme pode fazer isso, mas o Guillain-Barré, que seria a poliradiconiurite aguda, também faz a dissociação albumina citológica. Então, o líquor pode ajudar. Pode ajudar também o estudo eletrofisiológico, como a gente já falou anteriormente. Pode ajudar em uma biópsia de pele, né, com a densidade para ver se tem doença de fibras, polineuropatia de fibras finas, né, ou mesmo a biópsia de nervo em alguns contextos. E hoje em dia, quando existe uma testagem, quando existe suspeita diagnóstico de doença genética associada à testagem genética. Aqui a gente agora está aqui mostrando, né, o achado eletroneurofisiológico no potencial de ação proximal, quer dizer, mais distal, e aqui proximal. Veja que caiu a amplitude, né? Estava antes desse tamanho e agora está desse tamanho. O potencial de ação tem essa duração e aqui tem essa duração. Então, houve um bloqueio dessa condução e houve também um aumento da duração desse achado. E isso aqui é típico de uma doença desmelinizante. Aqui eu me perdi aqui. Ok? Muito bem. Dito isso, então, eu estudo novamente aqui, né, o bloqueio de condução, né, a diminuição da amplitude e tal. Você pode utilizar algumas vezes a biópsia de músculo, aqui uma eosino HE, né, mostrando algumas vezes os envolvimentos musculares concomitantes. A biópsia de músculo. Aqui na lousa está projetado algumas causas importantes de polineuropatias, né? Esse aqui é um trabalho da neurológica escandinava, em que ele classifica em patologias desmelinizantes, axonais, desmelinizantes, axonal e desmelinizantes. Então, com fraqueza proximal, lentamente progressiva, como na doença genética, né, de Charcot-Marie-Tooth, puramente sensitiva, como a síndrome paraneoplásicas, né? Aqui, então, assimétricas, como na diabetes, predominantemente motores, né? Ou predominantemente sensitiva, como nas vasculites. Aqui a mesma projeção, seriam causas diferentes de síndromes ou de polineuropatias. Eu chamo a atenção para as neuropatias tóxicas, né? Algumas doenças metabólicas. Muito bem. Dito isso, nós queremos só chamar algumas polineuropatias importantes. Uma delas é a síndrome de Guillain-Barré, em que o paciente pode ter algumas diferentes apresentações, como, por exemplo, uma fraqueza muscular aguda, né? Então, seria uma polineuropatia desmelinizante inflamatória aguda. Você pode ser, em vez da desmelinizante, você poderia ter, então, axonal, né? Que é a tal da AMAN. Você pode ter, então, uma forma que cursa com o envolvimento de movimentos oculares e também com ataxia, que seria a forma de Miller-Fischer,
algumas vezes as neurites cranialis e a forma da encefalite de Billstead, que você teria um envolvimento de tronco cerebral, né? Fazendo um quadro, então, de uma neurite. Muito bem. Dito isso, nós teríamos aqui uma outra apresentação, que seriam as neuropatias ligadas à diabetes. Então, aqui a sequência é muito grande, né? As neuropatias diabéticas, as neuropatias autonômicas, as neuropatias sensitivas, as neuropatias por hipoglicemia, a própria polirradiculoneurite crônica inflamatória desminimizantes. Você poderia também ter, então, as formas mais assimétricas das neurites no diabetes, podendo aparecer, então, desta forma. Aqui, nós estamos colocando em algumas neuropatias de predomínio sensitivo, nós poderíamos ter essas alternativas de tratamento, onde eu chamo a atenção com a porção nível a resposta à pregabalina, né? Como a Lyric, que é o nome comercial disso aqui, né? Ou mesmo a gabapentina, né? Como uma das alternativas terapêuticas. O que nós usamos bastante também seria a amitriptilina, nas polineuropatias sensitivas, nesses tipos de pacientes que têm as neurites mais de predomínio sensitivo. Queria só chamar a atenção ainda alguns. Essa é a paralisia de Bell, né, que seria o envolvimento, então, da porção motora da face com picose palpebral e paralisia da musculatura da face, né? Certo. Podendo haver um quadro doloroso concomitante, né? Muito bem, aqui a neuralgia do trigêmeo, uma dor lacinante em território do trigêmeo, né? Pode vir junto com parestesias, pode ter pontos gatilhos desencadeantes. Muito bem, aqui então uma projeção de uma lesão pós-herpética, né? Uma lesão com objeto, então, da dor neuropática. Muito bem. Mais uma outra coisinha, só chamando a atenção para as neuropatias chamadas clássicas do membro superior, seriam as mononeuropatias, como o túnel do carpo, o túnel cubital, né? E a paresia do salto noite, que eu também chamo de neuropatia do radial. E aqui no membro inferior, chamando a atenção para a queimação da neuralgia parestésica, a lesão do fibular, principalmente na cabeça, fíbula e no joelho, a compressão do ramo terminal do tibial, né, que seria a síndrome do túnel do tarso com formigamento e dor no membro inferior. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para colocar. É isso, ok? Então, muito obrigado, doutor, pela excelente palestra. Gostamos bastante. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por contribuir com a nossa conversa. Tenha uma boa noite. Bom, legal.